vocês? Olá! Eu e o Monte estamos aqui. A gente hoje vai dar uma volta em Dracena, porque eu tô precisando sair um pouquinho, porque eu fiquei meio dodói esses dias. Tá muito reclusa, tem que sair. Eu resolvi sair um pouquinho e aí a gente resolveu fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, né, a cidade de Dracena, como é que ela é. Mas enquanto a gente mostra a cidade, eu também quero contar mais um conto de terror da mulher de homem honesto, né, da esposa de homem honesto. Os pesadelos da esposa de homem honesto. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo e compartilhar, hein? Gente, a gente tá precisando de 500 inscritos. Então a gente vem aqui humildemente pedir pra vocês, porque a gente não tá assaltando, não tá roubando, nada disso. A gente só tá pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Nós precisamos de 500 inscritos. Então vamos lá nos ajudar? Bom, voltando, né, à história principal, que é a história do Russo. Hoje eu vou contar a história do Russo. Desde que a gente se mudou para toda essa rota caipira, né, e já percorreu todas essas cidades, algumas coisas muito sinistras, né, aconteceram comigo, né? Porque, assim, a gente sempre teve amizade, né, pelo menos eu, principalmente, né, sempre tive muitos amigos e tal, e a minha amizade, ela geralmente não estava condicionada a nada, né? É muito raro, né, alguém se aproximar de você por algum determinado interesse, né? Mas aqui na Rota Caipira, por conta, né, do emprego do Monte, a gente sempre teve esse tipo de gente se aproveitando da gente, né? Ou seja, querendo se aproximar, querendo fazer algum tipo de contato para poder obter qualquer tipo de benefício ou qualquer tipo de informação. Isso é muito interessante, né? Que benefício não tem o que ter, porque nem eu nem o Monte a gente tem dinheiro, entendeu? Para ficar dando para absolutamente ninguém, nem emprestando para ninguém, né? Quem tem dinheiro é banco, né? Exatamente, quem tem dinheiro é banco. E a gente, em termos também de benefícios do trabalho, o Monte é igual com todo mundo, então não tem isso. Se alguma injustiça acontecer, ele sempre toma frente para poder lidar com esse tipo de situação, né? Monte, essa mulher, ela tá... Pode ficar tranquilo que eu tô aqui. Porque ela tava usando tô no o celular. tô no controle. Porque eu não gosto de ficar atrás de ninguém que fica usando o celular enquanto tá dirigindo, né? O nosso celular, ele tá num pedestalzinho aqui, a gente não toca nele enquanto a gente tá dirigindo. E as pessoas aqui fazem muito disso, né? De estar dirigindo e acessar o celular com a mão, né? Enfim. E aí o que acontece, né? Aí a gente sempre teve esse tipo de situação, né? Que ficar com esse tipo de oportunista, né? Sempre se aproximando, né? E em relação à informação é que a coisa era sempre mais complicada, né? As pessoas querem saber qualquer coisa. Quando alguém será preso, quando alguém será solto, que decisão vai ser tomada, entendeu? No processo de fulano ou beltrano, enfim. Só que assim, eu nunca me liguei no trabalho do Monte. Por quê? Porque pra mim o trabalho dele é horrível, horrível. É o tipo de emprego que eu jamais gostaria de ter na minha vida, que é você lidar, entendeu, com os problemas das pessoas ou os crimes, né, que as pessoas, e tem também toda a situação das vítimas, né, estão por trás disso. Então, assim, eu nunca me liguei. É mais fácil eu saber qualquer tipo de informação do emprego dele pelo Facebook, porque as pessoas postam absolutamente tudo ali, né, do que necessariamente por ele, né. Então, assim, se aproximar de mim por causa disso era sempre um fiasco, né? Mas as pessoas, elas tentam, né? Só que com o tempo eu me tornei assim, como é que a gente fala? Macaco velho, sabe? O macaco velho é assim, aquele tipo de pessoa. Vocês estão vendo que aqui a gente tá numa região de bastante bares, né? Porque assim, é próxima da primeira saída da cidade, ali tem uma universidade. Vamos até passar na frente. Vai passar por ela, né? Isso. Tem a Unifadra, que Unifadra. é uma faculdade, né, daqui. Então, assim, a gente tem muita gente que se aproxima com essa finalidade, né? Com essa finalidade de obter qualquer tipo de informação. Essas informações, elas custam bastante aqui, tá? Informações e agilidade, ou como é que se diz assim, ou decisões, são coisas que custam muito, porque aqui, inclusive, ó, é o campo de Educação e Cultura, né? Onde tem a Faculdade de Educação Física. Eu sou formada em Educação Física, então é uma coisa que sempre me interessa. E você tem dentro desse meio, né, esse tipo de situação. Uma situação onde você tem gente querendo
Só que assim, a finalidade do Monte principal, quando ele obteve esse cargo, era exatamente acabar com tudo isso. Ou seja, era extinguir esse tipo de situação, onde você tinha ali a justiça tendendo para uma das partes ou tendendo, né, para um determinado tipo de situação. A justiça, ela tem que ser isenta. E por conta disso, uma das primeiras coisas que o Monte quis fazer quando ele entrou dentro desse trabalho dele, quando ele assumiu esse cargo, é deixar a justiça o mais isenta possível. É assim, não interessa se é fulano, se é amigo de ciclano, se é parente de beltrano, pelo contrário, é que todo mundo seja tratado de forma igual, ou seja, você tem uma justiça igualitária. Então isso sempre foi uma meta, né, que ele teve, né, ao longo de toda, não só a carreira dele, né, mas principalmente depois que ele assumiu o cargo que ele ocupa, né, transformar essa justiça numa justiça como ela deve ser, que é completamente e absolutamente isenta, né. Então, por conta disso, a gente sempre teve essas pessoas, né, se aproximando para poder tentar descobrir qualquer coisa. E eu sofri muito, entendeu, com isso aqui nessa localidade. Aqui vai ser a primeira saída, né, da cidade de Dracena. Vamos mostrar. Você pode até sair por ela e depois entrar pela outra. Volta, isso, exatamente. Aqui tem uma área comercial, industrial muito grande. Cada vez tem mais empresas. Cuidado que o sinal vai fechar. Tem mais empresas estão se estabelecendo aqui, é bem legal. E aí o que acontece? Aí então a gente sempre sofreu com esse tipo de amizade, né? Amizade interesseira, né? E com o tempo eu virei meio casca grossa nisso, né? Então assim, eu sabia que quando alguém tentava se aproximar e principalmente assim forçava a barra dessa aproximação, eu sempre desconfiava dessa pessoa, né? E tinha muita gente que ia vender coisas lá em casa, porque quando elas iam vender, ficava mais barato, né? Então, assim, principalmente alimentos, né? Alguém passava para poder tentar vender algum tipo de alimento. E foi nessa situação que eu conheci o Russo, né? E o Russo, ele se aproximou de mim, era uma pessoa, assim, muito gentil e tal. Sempre conversador, que eu sempre desconfio dessas pessoas muito conversadeiras, né? Porque aqui existe uma prática que se você é desconhecido, ou seja, se você está fora do núcleo familiar de alguém, as pessoas elas te tratam com a maior desconfiança possível, porque tudo aqui funciona dentro daquele familismo amoral que eu já expliquei, né? Então, a gente até volta sobre esse tema depois, num outro vídeo. Mas então, quando vem essa pessoa muito conversadeira e tal, muito fora daqueles trâmites, né, que rolam por aqui, eu logo desconfio. E aí esse cara veio muito, muito conversador e a gente ficou assim se relacionando por mais ou menos uns 6 meses, até que ele tocou no assunto. Cada vez que ele ia lá em casa entregar um produto, né, ele puxava a conversa, até que ele finalmente tocou no assunto, principalmente quando estava começando a explodir, né, as situações do líder da matilha, e ele finalmente entrou no assunto líder da matilha. Aí acendeu aquele meu sensor de aranha, assim, que gritava, sabe, na minha cabeça, né? E aí ele começou a puxar conversa, né, sobre toda essa situação. Aqui a gente já tá... Você vai sair da cidade? Vou sair, depois eu vou voltar. Ah, tá, enfim. Eu vou voltar vou voltar na outra saída. Ah, tem outra saída ali na frente, não esqueci. Tem. Então essa daqui não é a primeira entrada. Essa é a principal. Essa é a principal, né? Essa mas é a principal. Segunda seria, né? Seria a segunda, mas Isso, é a principal. E aí o que acontece, né? Então, a gente percebeu, né, durante toda essa situação, né, que quando o meu instinto de aranha, né, ele acendeu naquele momento, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ele veio contar uma história que ele odiava o líder da matilha, que ele teve problema com o familiar principal do líder da matilha, que eles discutiram, que brigaram, enfim, né? E aí ele veio com esse papo de que ele não gostava do cara. Só que o líder da matilha, ele tinha assim seus inimigos, mas esses inimigos eram completamente, absurdamente declarados, né? E eu já conhecia todo mundo, né? Então, assim, eu sabia que aquele cara não estava no hall dos inimigos declarados do líder da matilha. Aí aquilo me acendeu o segundo alerta na cabeça, né? E aí, beleza, eu mudei de assuntos, né? Assim, deixei aquela história pra lá e continuei acompanhando, né? Aqui então seria a primeira entrada, né? Seria a primeira. A gente entrava por aqui no passado porque tinha uma loja de produtos naturais que a gente gostava muito, que ficava aqui, né? E aí agora eles foram pra outro lugar.
Não entendi por que você... Ah, você vai Pra voltar cá. pra pista? Tá. Isso, Eu achei que vou você ia voltar. entrar aqui. Não. Aí, enfim. E aí ele pegou, né? E continuou a história, né? Mas eu mudei de assunto, não havia muito que ser dito, né? E aí, por fim, ele pegou e passaram-se mais um tempo e a situação do líder da matilha piorou, foram muito mais acusações, entendeu? E tal. E aí eu vi a oportunidade de testar aquele cara. E aí eu fui e falei super mal do líder da matilha, porque essa é uma coisa que os adoradores do líder da matilha, porque convenhamos, aquilo é uma seita, tá? É uma seita que envolve, assim, um monte de coisas, né? Não envolvem só valores morais ou só, como é que eu posso dizer, valores pessoais e ideias que se coadunam. Ali há muito mais do que isso. Há a questão da criminalidade, há a questão dos laranjas, né? Há a questão dos que recebem dinheiro para obter informações. Então, assim, dá pra ver nos prédios daqui, inclusive. Tá. E antes de você continuar, aquela ali é de quem tá saindo da cidade. Quem tá entrando na cidade, a entrada principal e tá vindo de Junquerópolis pra cá, é essa aqui à direita. Essa Que vai dar no mesmo lugar onde a gente tava lá. Seguindo reto lá, né? Você vai sair já no centro da cidade, né? Não tem como errar. E aí, o que aconteceu, né? E simplesmente eu comecei a falar muito mal. E os adoradores do líder da matilha, né? Quando você fala mal do líder da matilha, meu Deus do céu, as pessoas querem te esbofetear, entendeu? Elas ficam furiosas, elas passam a ser seus inimigos mortais a partir dali, né? Porque os seguidores deles, o séquito de seguidores dele é assim assustador, né? São pessoas que receberam vários benefícios, né? Principalmente benefícios, né, oriundos de dinheiro público, enfim, né? Triste isso, né? Mas é a dura realidade. E aí o que aconteceu? Ele ficou furioso, Isso a gente já tinha mais ou menos um ano e pouco, né? Em que ele ia até a minha casa para poder vender os produtos, né? E aí ele ficou furioso, ele perdeu completamente a cabeça e o senso de ridículo. Ele tinha toda uma história que ele vivia contando, né? Que ele se gabava disso, né? De que ele era familiar, ou seja, ele fazia parte, né, descendente, né, do núcleo familiar da família real russa, né? Que é a última família real russa. Que foi a última real, eram os Karapikovs, agora eu não consigo me lembrar. Depois a gente... depois eu vejo, até coloco aí na legenda, enfim, né? Da família real russa. E me lembrava muito até aquela história, né, que é meio que tradicional. Essa daqui é a última entrada? Essa é a terceira entrada. É a terceira entrada de Dracena. Isso. E aí aqui tem uma parte só tem muito material de construção, oficinas mecânicas, enfim, as imobiliárias, como vocês vão ver, que vão ficar lá pro final e tal. Tem bastante coisa aqui nessa entrada. Que aqui vai dar pro centro também, Isso, prefeitura. a Canda, né, que é uma loja Nós de vamos passar perto da agricultores. igreja matriz também. Isso, a gente vai passar perto da igreja matriz. É bem bonita ela, muito grande. A gente pode depois parar e fazer um vídeo lá também. A gente pode até entrar, né? Não sei se tá aberta, né? Pode ser que sim. Enfim. E aí, então, ele que fazia parte dessa família russa, né? Que é a família real russa, né? Que foi deposta pela Revolução de 1917, né? Que foi a grande revolução comunista, né? Da Rússia. E simplesmente ele sempre dizia isso, né? Mas nesse dia ele virou e falou, né? A frase dele fatal, né? Que era: se a Revolução Russa não tivesse acontecido, se a Revolução comunista não tivesse ocorrido, eu hoje seria um nobre, eu seria um príncipe, né? Porque eu era descendente dessa família, e você seria minha escrava. Cara, quando ele falou isso, eu realmente, sabe? É muita loucura pra uma pessoa só, né? Ai, gente, vocês não têm noção do que é a cabeça desses racistas. Primeiro que nunca houve escravidão na Rússia, eu não sei se vocês sabem, né? A Rússia viveu um status de servidão, que é outra coisa completamente distinta, né? As pessoas, teoricamente, elas eram livres, né? Mas elas tinham uma servidão que elas teriam os lacaios, né? Elas trabalhavam em troca de muito pouco, é óbvio, né? Às vezes nem dinheiro, mas prato de comida ou um lugar para ficar, até uma situação de servidão também diferente, porque a China ela também teve uma situação de servidão e de escravidão, né? Que são situações distintas, né? A escravidão estava ligada ao fato de que você simplesmente tinha um dono e esse dono pertencia, o seu corpo pertencia a esse dono, né? Já na servidão não, na servidão você tinha
vamos dizer assim, não era uma espécie de trabalho, né? Era uma vassalagem, né? E você era um vassalo daquelas pessoas, né? Mas você recebia alguma coisa em troca dessa vassalagem. Então, assim, a China, ela teve essas duas situações, né? A Rússia teve a situação da vassalagem, né? Então, assim, aí você vê de uma pessoa que não sabe nem diferenciar o básico, né? Uma situação de vassalagem, de lacaio, de uma questão da escravidão, né? Mas na cabeça desse cara, na cabeça dessa gente que, como eu já falei muito bem, se acha branca, se acha superior aos outros, né? Acha que a pele delas significa que eles são melhores que os outros, são mais inteligentes, merecem um lugar de destaque maior dentro dessa... Ali tá o prédio novo, né? Sim, eu vou entrar aqui, que aqui é a entrada principal da igreja. Entrada principal da igreja. E aí, né? Aí você vê isso, né? De um cara que ele não tinha nem emprego, ele vivia no precariado, ele fazia o produto dele, comercializava, ele não tinha carteira assinada, não tinha emprego, não tinha nada, e nunca estudou, não tinha o nível de escolaridade, era quase zero. E aí você vê essa pessoa, entendeu? Querendo, assim, te submeter a um sistema que, é óbvio, não existe mais. E tem, óbvio, né? Claro, né? Toda a questão, né? Do valor moral por trás de você querer transformar uma pessoa em escrava, transformar uma pessoa em vassala, né? De você querer ser dono de alguém, né? Então, assim, tinha toda essa... Aqui tem outra faculdade, que é uma faculdade à distância, né? Que é a Uniesp, né? Que tem muitos polos aqui dessas instituições de ensino à distância. E aí você vê essa situação dessa pessoa, sabe? Preconizando para si, né? Que infelizmente aquele sistema acabou, né? Aquele sistema de escravidão e de vassalagem acabou. E que senão ele levaria a vida que ele, abre aspas, merecia ter, fecha aspas, né? Então, assim, aí você ouve isso na cara, né? Quer dizer, você percebe que o seu relacionamento com aquela pessoa durante todo aquele tempo, né? É óbvio que nunca foi um relacionamento de amizade, pelo contrário, né? Era um relacionamento... Negócios, né? Não eram negócios, né? Nem negócios eram, né? Porque quando você negocia com alguém, você tem pelo menos uma atitude de respeito para com o outro, né? Pelo menos eu sempre preconizo assim, né? Então, assim, ali era muito pior do que tudo isso, porque aquela pessoa, ela só era obrigada a lidar com a minha pessoa, né? Ela só era obrigada a lidar com a minha pessoa porque ela queria, né, um benefício, né? Obter algum tipo de informação para avisar, para informar para o líder da matilha, né? Ou seja, ele nunca foi inimigo do líder da matilha, toda aquela história era mentirosa. E aí a hora que você fala mal do cara, entendeu? O cara que ele praticamente era um seguidor, é até muito engraçado isso quando você pensa, né? O cara que achava que ia ser o dono das pessoas, o dono do mundo, na verdade era mais um lacaio do outro, né? Era tão lacaio que simplesmente não tinha nem vontade própria, né? Não tinha nem opinião própria, né? Então, assim, e aí você vê, né? Esse tipo de situação em que você é obrigado a aguentar, né? E ele me falou coisas muito piores, tipo, a minha família tinha... o meu avô, ele foi assassinado na ditadura militar, então ele foi e falou que meu avô merecia isso porque era comunista. Enfim, assim, um monte de coisas, né? E por fim, eu acabei com aquela discussão, é óbvio, dizendo, graças a Deus, a Revolução Comunista aconteceu, né? Graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu para o mundo, foi a Revolução Comunista. De 1917, que tirou aquela família real com esses valores obsoletos, com esses valores indignos e imorais, né? Dentro da civilização que a gente tem hoje, né? Porque naquela época era outra situação. Mas assim, e aí você percebe, né? O quanto, né? A gente tem que realmente dar graças a Deus, sabe? Que nós vivemos numa democracia, que a gente vive, né? Numa situação de mundo completamente distinta, né? Pelo menos aqui dentro do Ocidente, né? Onde a gente tentou derrubar todas essas ditaduras, todos esses valores, né? Nefastos, né? Que essa gente de origem, né? Que pelo menos ele dizia, né? A gente nunca vai saber de verdade, né? Você acredita? Não, eu não acredito. Mas, enfim... Mas mesmo que fosse, né? Isso aí também é uma situação que essas famílias, elas também tendiam a fazer isso. Elas entravam nesse país com um monte de mentiras, um monte de histórias mentirosas para poder contar para os seus descendentes. E gerava toda essa gente louca, né?
por toda essa gente que era o recalque, né? O recalque que fica bem claro, né? O recalque de quem, sabe, acha que deveria ter nascido, entendeu? Numa determinada situação financeira, numa determinada situação social, né? Mas será que é aqui? É o Senai aqui. Ah, é o Senai, tá. Aí, e assim, a gente vai sair lá perto da loja do menino, né? Porque a gente passou por aqui, eu me lembro dessa casa verde. Eu não sei o que é. Aí, então, eu também tô conhecendo junto com vocês, tá? Porque só quem conhece a cidade é o Monte. O Monte, como ele estudou aqui, ele teve coisas que ele fez aqui, cursos e tal, porque era muito perto da cidade dele, escola. né? Aqui é uma escola? Municipal, né? Uhum. Tá. E aí, então, assim, o Monte, ele conhece muito mais do que eu, né? Aquela parte ali é o quê? Eu não sei. Ah, não, ali é a área da prefeitura. Ah, tá. Então, assim, e a gente, no fim das contas, né, via isso assim de forma muito clara, né? Via esse tipo, bonitinha essa casa, né? Bonitinha. Bonitinha. E aí, então, Você viu como a cidade tem bastante árvore, né? Tão gostoso. a cidade é muito bem, tem bastante arborização, né? Ela tem um sistema de arborização bem bacana, porque tem árvore em tudo mesmo. E também não teve aquela história que aconteceu em Pacaembu, né? De você colocar só determinada árvore, ou também, né, você arrancar as árvores porque estavam as raízes quebrando, não. Aqui eu acho que tem um sistema de cuidado bem mais consistente, né? Bem mais dinâmico aqui, né? Porque não adianta você colocar só algumas espécies que se repetem. Opa, o celular caiu. Mas a gravação não parou. Continuamos aqui. Exatamente, estamos aqui. Tem sempre esses quebras-molas, né? Aqui é o quê? Secretaria de Educação. O que é a Secretaria de Educação? Fica aqui, ó, tá vendo? É na rua paralela àquela que a gente tinha E saído. essa daqui é o quê? É uma igreja? É a Igreja Nossa Senhora de Fátima, isso. Ah, tá. Porque a matriz é Nossa Senhora Aparecida. E a segunda igreja é essa daqui. Eu gostei daquele. Tem até uma pracinha, tem uma pracinha. Bonito, né? Um dia a gente vem aqui, a gente filma também essa. Tá bom. Que são duas igrejas. A matriz é aquela outra, mas tem essa daqui. A gente vem aqui e mostra pro pessoal Entendi. depois. E aí, assim, depois daquele festival de ofensas, né, da parte dele, né, porque eu tenho todo o direito de dizer que, graças a Deus, a Revolução de 1917 aconteceu. Depois de ter, assim, tudo isso acontecido, né, ele começou a gritar, porque ele surtou quando eu elogiei a Revolução de 1917, né, que ali mostrava, porque ele sempre soube que eu era uma pessoa de esquerda, né, que eu defendo, né, os valores de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa, de uma sociedade onde todo mundo tem os mesmos direitos, enfim. E eu passei por essa rua aqui uma vez, foi naquele dia que eu voltei do ginásio. Ah, quer ver o ginásio? Ele é aqui, ó. Vai por aqui, ó. Isso, é o ginásio. E ali tem o Hotel das Dracenas, né? Isso. Ele é aqui no final. Aqui tem o ginásio de esportes aqui. Olha que bonito, esse pedacinho também, sim. arborizadinho. E aí, então, né, aqui também, aquele prédio do lado de lá é o novo prédio que está sendo construído pela mesma construtora que construiu o nosso prédio, né? Isso, coisa de pau. Exatamente. E o prédio onde a gente mora, né? Ele não é nosso, né? Exatamente. Nossa. É só onde a gente mora. Ai, que absurdo. Sai russo desse corpo. Exatamente, sai russo. Aí, enfim, Continua né? reto? Continua reto. E aí, exatamente. Enfim, né? Eu acho até bom que eu não lembro o nome dessa família real. Eu tenho que sempre olhar o Google, né? Pra poder ver. É bom né? que nem atrai esse tipo de Exatamente. energia. Tem carro. Nem atrai esse tipo de energia, na verdade. E é bom que eu nem lembre esse nome, né? Porque eu Mas sempre lembro o nome de todos os líderes da Revolução Comunista, mas esse eu não lembro. Ai, mas só colocar no Google aí que acha. Exatamente, Mas enfim, né? Aqui também, olhando até a placa ali de vende-se, né? Tem muita casa para vender, muita casa para alugar, né? Assim, porque a cidade é bastante bem grande, né? Enfim. E não, acho que a gente tá na rua errada. Acho que aqui termina aqui, hein? Eu acho que eu tô na rua errada. A gente volta. Exatamente, porque eu achei que era a rua que ia sair do ginásio de esportes e já tô perdida. Mas era por aqui. Enfim, deve ser a outra rua paralela. Vou virar aqui, isso. não, vou virar aqui. Não, vira aqui, ó, pra gente poder ver lá. Ah, É tá. ali, ó. É ali, ó. É Ó, ali? É ali. Tá. É porque a rua acho que termina ali. Aí, enfim, né? Aqui tem um aí jardinzinho, ó, tá vendo? Tem umas espadas de São Jorge, umas
Com as flores, fizeram bonitinho. Aí eu sei que óbvio que ele ficou completamente possesso, eu até achei que ele fosse me bater, sabe? Mas graças a Deus isso não aconteceu, ele teve algum senso de ridículo. E aí eu expulsei ele da minha casa, né? E aí realmente nunca mais comprei nenhum tipo de... Isso aqui é o quê? Esse é da Igreja Católica, Sociedade de Irmãos da Misericórdia. Eu não entrei por aqui, então o ginásio não é aqui. Eu tô perdida já. Enfim. E aí ele foi embora e nunca mais a gente se falou, né? Nunca mais ali realmente qualquer resquício de relacionamento, né? Acabou ali. É aqui o ginásio de esportes, ó. Aqui? Vou dar a volta por lá. Ele é bem grande. Bem grande mesmo. Esse ginásio de esportes é da prefeitura, né? Sim. Ele foi construído na década de 60 para 70, né? Então, assim, agora ele tá num péssimo estado, mas a prefeitura tá já com licitação para poder consertar, né? Corrigir o que não tá funcionando aí, né? Mas tá realmente num péssimo estado. Poucas obras foram feitas, né, desde que ele foi construído. E tem uma piscina grande, né? Tem... No Teatro Municipal. O Teatro Municipal eu já me apresentei aqui. E um montinho já se apresentou aqui. Já. Tem fotos, inclusive, pra provar. Me apresentei Tem aqui. fotos. É bonito esse teatro, né? Eu passei aqui aquele dia, eu vi que era o teatro. E aquele edifício lá é o que está sendo construído Vamos aqui que era um ginásio, você não viu a parte. Isso, Quer que eu volte? Pode ser, só pra você ver a parte de entrada, né? Então, assim, essa acabou sendo a história do Russo, né? O Russo foi mais um X9, né? Mais um X9 do líder da Matilha, né? Que por muito pouco não me enganou, tá? Porque a gente tinha uma coisa em comum, eu e ele, que a gente gostava de doramas, né? E ele era fascinado por doramas, e eu adoro doramas. E aí ele sempre que passava lá, ele ficava puxando conversa comigo por causa dos doramas, né? Que são as séries japonesas, né? Mas, enfim, né? Era a única coisa que a gente tinha em comum, né? É só isso também. Eu não tenho como, né? É aqui, tá vendo? Aqui é o ginásio de esportes, ó. Ali tem uma academia. Vocês estão vendo? Estão vendo? Exatamente, de capoeira. Academia de capoeira, tem karatê também. Sim, né? Tem várias atividades esportivas aqui. A natação só não tá acontecendo aqui porque a piscina tá fechada, né? Ela vai ter que ser toda reformada. Enfim, eu conheci o secretário de esportes daqui, que é o Juliano, um cara super bacana. Eu vou vir aqui que tem um pedacinho dá pra pessoal pegar ver. um pedaço, né? É um cara super bacana. E enfim, então você tem toda essa situação, né? Do Russo, né? E foi isso daí que aconteceu, né? São os pesadelos da esposa de homem honesto. É isso, o vídeo fica por aqui. A gente volta com outro vídeo mostrando o resto da cidade. Tchau! Tchau!